Ó, vou fazer o seguinte, pessoal. Enquanto o Falcão resolve lá a internet dele, eu vou passando os vídeos, porque aí ele já assistiu os vídeos, né? E a gente pode ir vendo, as pessoas vão vendo dos colegas primeiro. Eu pensei em começar pelo posicionamento de marca de contabilidade, que eu achei super interessante, né? Ah, é museu, como é que chama? É profissional liberal, são vários empresas não tradicionais, né? Aí depois a gente vai para o cliente fiel, depois a gente vai para o Omnichannel e a gente finaliza com a apresentação ao vivo. Pode ser? Olá, Pronto, e aí, gente. Falcão? Perguntas. Boa tarde para todo mundo. Tava fácil aqui a conexão. Deu tudo certo? Acho que sim, espero que sim. Vamos ver. Beleza. Você já deu as Então, boas-vindas para todo mundo aí, então tá todo mundo aqui? Quer fazer a abertura, por favor? posso fazer. Posso fazer. Acho que você já fez. Enfim, pessoal, boa tarde. Bem-vindos todos à sessão, né, de apresentação dos artigos de vocês. Antes de mais nada, parabéns por terem conseguido aprovar os artigos de vocês. É sempre muito legal a gente ver esse volume todo que o CMA movimenta. Eu não me apresentei, eu sou Roberto Falcão, eu sou o líder da área de operações e estratégia de marketing internacional, então prazer ver aqui alguns rostos. E é isso, espero que seja uma sessão boa. Ângela, não sei se você já falou, né? A ideia é que a gente apresente, eu acho que todos os artigos primeiro, depois a gente passa para o momento de contribuições, né? De cada um falar o que a gente pode contribuir para os trabalhos. A ideia é essa, que a gente saia daqui com ideias para fomentar a publicação de todo mundo. Tá Pode ser. certo. Você prefere que eu passe todos os vídeos ou vídeo mais 12 minutos, vídeo mais 12 minutos? Só para Eu acho que é confirmar. melhor a gente passa todos os vídeos, a gente entende o Tá, arcabouço e na sequência a gente entra com as conversas sobre os artigos. deixa eu ver. Então nem vai precisar do timer. Então eu posso fazer, quando acabar os vídeos, eu posso fazer a apresentação, né? Pode? Aí já Vocês fecha estão, o círculo e começa o debate, tá bom? vocês estão vendo a tela? Assim. Sim. Ainda não, E mas vou começar pelo meu. Tu. Alô? Alguém tá com a voz meio caindo aqui. Olá a todos, principalmente a banca avaliadora dos seminários em administração 2024. Estou aqui para apresentar o trabalho A Ótica das Gerações, um estudo sobre posicionamento de marca e estratégias de marketing na contabilidade, um trabalho realizado pela minha pessoa, Gabriela Oliveira Maia, a professora Mariana Câmara Gomes e Silva, o professor José Matheus Barbosa de Souza e a professora Antônia Wigner de Almeida Ribeiro. Nesse primeiro momento, eu trouxe uma imagem para contextualizar que o marketing, o posicionamento de marca e os padrões comportamentais são três variáveis que precisam ser estudadas juntas dentro desse processo para que possamos entender como funciona a estratégia de marketing no geral. Nisso, nós adicionamos outras duas variáveis que foram marketing contábil e os efeitos geracionais para entender como tudo isso se correlaciona. Surge o problema de pesquisa, que é como as características geracionais afetam a percepção de marca, as reladas ao comportamento de profissionais contábeis com relação à utilização de ferramentas de marketing. Ansari ele fala que existe a necessidade do posicionamento que não somente marque, mas diferencie o profissional, alheio a vícios comportamentais. Então, a gente trouxe o fator efeitos geracionais justamente para analisar esses vícios comportamentais dos profissionais da contabilidade da geração X, Y e Z. A metodologia e instrumentos de coleta utilizados nesses trabalhos o trabalho se caracteriza por ser no modelo descritivo exploratório, com enfoque na abordagem qualitativa. O instrumento de coleta foi o questionário aplicado de forma online. Foram 50 questionários aplicados de forma online e três entrevistas realizadas também de forma online, com transcrição e gravação e o consentimento dos entrevistados. É importante pontuar que existiu a aplicabilidade de três questionários testes para que nós pudéssemos moldar o questionário da melhor forma possível e também houve uma entrevista teste para moldar o roteiro
e mitigar qualquer erro na coleta de dados. A população foram contadores com pelo menos uma rede social ativa, a amostra, profissionais situados no Rio Grande do Norte e no Ceará, e os softwares utilizados para análise de dados foram o Excel, o Atlas TI e o Wondershare. Nos resultados de inscrições, eu creio que essa seja a imagem mais interessante no ponto de pesquisa, pois são falas ditas pelos entrevistados durante o processo de coleta de dados que corroboram com a literatura dos vícios comportamentais atrelados às gerações X, Y e Z. A geração Y, ela entende que existe a necessidade da utilização das ferramentas de marketing, mas ela também pontua que houve uma inserção tardia dos profissionais na utilização dessas ferramentas. Então, eles entendem que estão um pouco atrás do que o necessário na utilização do posicionamento de marca. Já a geração Z, que é uma nativa digital, já nasceu na digitalidade, ela utiliza diariamente as ferramentas de marketing e de posicionamento de marca para montar sua carteira de clientes, e ela também entende que a geração X, ela tende a ser um pouco conservadora com relação ao uso dessas ferramentas. Ponto que é corroborado pelas falas da geração X, que indicam que tendem a utilizar ferramentas alternativas na prospecção de clientes, como a própria indicação, no lugar de ferramentas de marketing mais atuais. Essa tabela ela aponta um ponto muito importante que diz que a média de percepção sobre impedimentos da prática do marketing na profissão contábil ela está altamente correlacionada ao médio de conhecimento sobre a NBC-PG 01, que é a norma que rege toda e qualquer publicação de publicidade e marketing na profissão da contabilidade, também atrelada à quantidade de anos que o profissional está no mercado. Quanto mais anos o profissional estiver no mercado, mais ele tende a ver menos impedimentos sobre a prática de marketing contábil na profissão. Os meios de divulgação aqui, a maioria dos meios de divulgação utilizados pela geração Z são as redes sociais, pontuando aí 42%, e é importante também entender o contraponto de que eles foram a única geração a dizer que, se não for utilizado o método das redes sociais, não é utilizada nenhuma divulgação. Isso dá a importância, isso mostra, na verdade, a importância que a geração Z dá às redes sociais na utilização do marketing para a divulgação dos serviços contábeis. A geração Y, ela fica ali no meio do caminho com relação à indicação de clientes, pois ela ainda está se adaptando à utilização de ferramentas de marketing contábil. A associação de conceitos de marketing por geração, é importante pontuar que a geração X é a que ainda dá maior valor ao custo e à despesa atrelada à utilização de marketing. Ou seja, eles ainda não conseguiram desvencilhar essa percepção de que o marketing ele é um custo e não um investimento a longo prazo para fomentar a carteira de clientes. Nos valores atrelados ao posicionamento de marca, a credibilidade para a geração Z está em alta, tem um percentual muito alto, e a responsabilidade para a geração Z e a geração Y também está muito alto, pois eles ainda estão formando suas carteiras de clientes e tendem a querer passar a uma imagem no posicionamento de marca mais atrelada à responsabilidade e à credibilidade. Já a geração X foi a que menos pontuou na questão de adaptabilidade, corroborando com os dados anteriores. Nas considerações finais, a gente conseguiu enxergar que sim, pode-se observar condutas com relação ao uso do marketing e do posicionamento de marca que são justificadas pelos marcos geracionais dos profissionais, e também existem visões com relação ao marketing que são diretamente relacionadas ao grau com que os contadores se identificam com os traços de personalidade das suas gerações, sejam elas a X, a Y ou a Z. Essas foram as referências usadas na construção desse slide.
E eu creio que é isso. Poderemos discorrer um pouco mais na sessão ao vivo no CMEAD 2024. Muito obrigado. Muito bom, parabéns pela apresentação. Olá, seminaristas. Primeiramente, me apresentando, me chamo Inácio Façanha, um dos autores responsável aí pela construção da presente pesquisa, e também a Andressa Lima, a colega Andressa Lima, e a Irlane Regina. A presente pesquisa, no que concebe aí o tema Cliente Fiel, uma análise da satisfação e estratégias a serem adotadas para captar e manter clientes ativos em uma empresa de produtos para panificação em Timbiras, Maranhão. A introdução traz enquanto proposta pontos preponderantes à contextualização de todo esse material, tanto dentro do aspecto científico quanto a parte prática. E aí o que traz aí os autores, Oliveira, Almeida Johnny e Kotler, é justamente essa condição da satisfação e fidelização do cliente, tá? Em que ambos eles são fundamentais, são necessários para que o processo de consumo ele de fato ele ocorra dentro de uma condição ótima, né? Dentro de uma condição de retorno, de feedback, que no caso seria a fidelização. A partir daí, nós temos o problema e os objetivos. Qual pergunta nos acende, né? Nos influencia para que essa pesquisa ela possa existir? Qual o nível de satisfação e fidelização dos clientes com os produtos ou serviços oferecidos por uma empresa no ramo de planificação? O objetivo geral para responder a essa problemática é analisar a satisfação e fidelização dos clientes em relação aos produtos e serviços oferecidos pela empresa. Enquanto específicos, primeiramente, identificar os principais fatores que influenciam na satisfação dos clientes. Segundo, evidenciar a importância e satisfação do cliente no alcance do sucesso das empresas. Terceiro, portanto, verificar estratégias que possam, né, ser utilizadas aí nesse processo competitivo de captar e manter clientes. Assim, dentro da contextualização, da fundamentação teórica, o conceito de definição se procede a cerca de 3 variáveis. Tá? Então, essas 3 variáveis é que nos traz aí um entendimento enquanto importância dentro dessa ciência, né, desse estudo, que é o produto, que primeiramente é o primeiro passo, o primeiro ponto que nos dá enquanto desejo ou necessidade, o serviço dentro na mesma condição, só que o serviço dentro do aspecto intangível, e a qualidade que é a entrega do todo em relação no que procede justamente essa satisfação e fidelização do cliente. Na metodologia, a pesquisa é exploratória e bibliográfica, tá? Com abordagem qualitativa e descritiva, no que houve a coleta primária desses dados dentro do processo do questionário aí do Google Forms. Esse questionário ele foi aplicado a 50 clientes da empresa de panificação na cidade de Timbiras, e o questionário foram feitas com perguntas abertas e fechadas. Tá? Dentro desse processo, os dados foram analisados por meio de tabelas e gráficos que vamos ver mais à frente. No primeiro gráfico, análise de resultados, traremos a seguinte pergunta: como conheceu essa empresa? E conheceu através do ponto de grande importância, que é o processo de indicação, onde nós temos 50% aí de aceitação, ou seja, o boca a boca. Daí, o segundo gráfico traz o seguinte: o que ele motiva a comprar nessa empresa? A resposta que trouxe o maior entendimento foi o desejo, tá? Em segunda, a necessidade. Claro, aí nós temos a confirmação das 2 maiores influências do consumo, o desejo e a necessidade. No terceiro gráfico, no momento de compra, o que mais
lhe atrai nesta empresa? A qualidade. Por quê? Porque se tu tens o desejo ou a necessidade e tu tens a confirmação da satisfação e a fidelização, é claro que a qualidade ela vem como o bojo no processo, né? Como o fechamento do processo. Daí a avaliação do desempenho no gráfico 4, que traz quanto ponto fundamental justamente 45% aí da totalidade em relação na avaliação do desempenho, que é a questão da qualidade. No quinto, no penúltimo gráfico, o grau de satisfação em relação da qualidade do produto e serviço, de satisfação, e a satisfação ela confirma no sexto e último gráfico, em geral, com a empresa, né? Então a satisfação ela está tanto dentro do produto e serviço, quanto principalmente com a empresa, porque a empresa que é a protagonista no processo inicial. Mas qual é o grau de maior influência e maior importância? É o cliente. E aí nós temos a confirmação. E quanto à conclusão, os dados revelaram que a maioria dos clientes conheceram a empresa por meio de indicação, justamente no que confirma a questão do boca a boca. E segundo ponto, os fatores que mais atraem os clientes para a empresa é a qualidade dos produtos, que foi apontada como principal atrativo. No terceiro, essas conclusões também corroboram com a ideia da satisfação, trazendo ainda a evidente satisfação do cliente de modo geral, é elemento crucial como sucesso dentro desse negócio. E essa conclusão reforça a importância de que justamente da fidelização. Finalizando, a pesquisa aponta a necessidade de a empresa adotar um sistema de feedback contínuo, claro, porque aí tu vai trazer a melhoria, os resultados ainda, que é uma gestão continuada, e buscar ainda mais aperfeiçoamento e melhorias ainda mais dentro de uma pesquisa em relação ao cliente. E quanto à contribuição e impacto, a nossa pretensão, a nossa expectativa é que esse estudo forneça insights, né, sobre a importância do marketing para a satisfação e fidelização ainda mais em relação aqui à empresa de panificação. Foi identificado fatores críticos, tá? Como qualidade dos produtos e atendimento ao cliente, e que contribuiu ao desenvolvimento de estratégias. E a nossa expectativa é de ainda estender essa pesquisa para outras regiões no futuro. E aí as referências que foram fundamentais para a construção dessa presente pesquisa. Muito obrigado. Olá, eu sou o professor Dr. Guilherme Giuliani, em parceria com meu colega professor Dr. Márcio Machado. A gente escreveu aí o artigo Riscos e benefícios percebidos na jornada de consumo, análise dos fatores que impactam a intenção de compra em Omnichannel. Essa pesquisa, né, ela vem oriunda aí de um crescimento exponencial do comércio digital nos últimos anos, principalmente pós-pandemia do Covid-19, e claro que não apenas o crescimento do comércio digital, do comércio virtual, mas sim a multiplicidade dos canais utilizados pelas organizações no comércio, no varejo, junto aos seus consumidores. Então, dado esse cenário, dado este contexto, essa pesquisa se justifica pelo crescimento, né, da utilização do Omnichannel nos últimos anos, e principalmente porque a pesquisa do Omnichannel, conforme a gente fez um levantamento, ela é muito esporádica e fragmentada. Tá? Então a gente começa a buscar maneiras de se aprofundar na pesquisa de Omnichannel, buscar maiores detalhes em Omnichannel, e claro que numa diferença de buscar as vertentes dos antecedentes que levam o consumidor a adotar ou não a estratégia Omnichannel. Tá? A gente tem várias pesquisas aí que estudam as consequências do Omnichannel e não efetivamente os antecedentes, que é o foco da nossa pesquisa. Para realizar essa pesquisa, nós temos aí um problema com duas questões de pesquisa. A questão de pesquisa 1, como os riscos e benefícios percebidos impactam a decisão de compra da estratégia Omnichannel na intenção de compra.
E a questão de pesquisa 2, como a confiança pode impactar na intenção de utilização futura de omnichannel. Então a gente tem aí a confiança como uma variável mediadora na questão de pesquisa 2. O objetivo geral do nosso estudo aí foi investigar, dentro das dimensões do risco e do benefício percebidos, como a percepção do risco e dos benefícios pelos consumidores podem impactar os resultados da estratégia omnichannel na tomada de decisão de consumo e intenção de compra. Então, o grande objetivo aí é trabalhar a percepção dos riscos e benefícios por parte dos consumidores e como que isso impacta na decisão de adoção da estratégia omnichannel. Nosso referencial teórico ficou dividido em 5 vertentes. Primeiro deles, o antecedente da estratégia omnichannel. A gente usou aí diferentes estudos que dialogam sobre a estratégia omnichannel. Em seguida, trabalhamos a discussão da teoria do risco percebido e as dimensões do risco percebido, risco financeiro, risco social, risco psicológico, risco de vazamento de dados e outros. O benefício percebido e as suas dimensões, como percepção de preço e outros elementos. E, por fim, a confiança como variável mediadora da intenção de compra. Nós utilizamos diferentes referências bibliográficas, artigos bem recentes, publicados em journals indexados aí, principalmente da plataforma Scopus. Então, nosso referencial teórico ficou bastante robusto aí para dar sustentação às argumentações do nosso estudo. Aqui estão as nossas hipóteses, foram mapeadas 5 hipóteses, e a representação gráfica dessas hipóteses vocês também podem ver aqui no nosso material. A hipótese 1, o benefício percebido aumenta a percepção de confiança. Hipótese 2, o risco percebido reduz a percepção de confiança. Hipótese 3, a percepção de benefícios, quando maior que a percepção de risco, impacta positivamente na confiança do consumidor, que aumenta a intenção de compra futura na estratégia omnichannel. Hipótese 4, a confiança é uma mediadora positiva para a percepção do benefício. Hipótese 5, a confiança é uma mediadora positiva para a percepção do risco. Nosso estudo foi quantitativo, utilizado uma escala Likert, com 15 afirmações de pesos de 1 a 7. Participaram da pesquisa e foram validados 153 respondentes, e nossos dados foram analisados através de uma equação estrutural, utilizando o Smart PLS. Vocês podem acompanhar aqui, pelos nossos materiais, que todos os nossos indicadores estão dentro da referência, as nossas cargas fatoriais, todas elas maior do que 0,708. Os nossos modelos de mensuração, todos acima dos valores tidos pela bibliografia como uma referência. Também aqui, os nossos valores sustentados pela bibliografia, sustentado pelos valores mínimos aceitos aí. Os nossos modelos estruturais também estão bastante pertinentes ao que preza a bibliografia para a validade dos dados. E isso nos leva a crer que as nossas hipóteses 1, 3 e 5 devem ser confirmadas e as hipóteses 2 e 4 devem ser rejeitadas. Tá? Nesses elementos, a discussão dos nossos resultados, com a confirmação e a rejeição das hipóteses dos nossos estudos, nos leva a crer que o consumidor está mais propenso a se envolver na estratégia omnichannel quando a confiança é alta. Tá? Porém, essa confiança ela é muito mais impactada pela percepção dos benefícios do que o impacto dos riscos em si. Tá? Então, é justamente que a gente pode discutir que a confiança ela pode se sobrepor à percepção do risco. Isso nos mostra que os consumidores estão muito mais atentos aos benefícios percebidos na estratégia omnichannel do que efetivamente na percepção do risco. Então, a intenção futura de compra do consumidor dentro da estratégia omnichannel, a partir do que apontam os nossos estudos, só vai acontecer se a percepção dos benefícios for maior do que a percepção dos riscos. Ok, a percepção do risco pode gerar uma desconfiança,
mas a percepção do benefício é capaz de limitar essa desconfiança e fazer com que o consumidor se envolva mais na estratégia omnichannel. Então, a partir dos nossos dados, a partir do levantamento dos nossos estudos, a gente precisa enfatizar que o que impacta realmente na adoção da estratégia omnichannel é a construção, a percepção da confiança. E o que impacta positivamente na construção dessa confiança é o benefício percebido. Ou seja, o risco percebido impacta muito pouco na consolidação da confiança. A partir de então, nossos estudos, para a teoria, amplia o viés de pesquisa sobre o omnichannel, traz novas visões, traz novas vertentes, trazendo uma discussão mais aprofundada sobre a relevância dos benefícios. E do ponto de vista gerencial, a gente mostra que é mais importante destacar benefícios do que tentar mitigar riscos. Nossos estudos, a amostragem e uma análise generalista se caracterizam como a limitação dos nossos estudos. E para estudos futuros, a gente precisa considerar aí variáveis demográficas, aprofundar nas dimensões dos riscos e benefícios percebidos, e talvez um estudo a partir da perspectiva varejista. Essas aqui são as nossas principais referências utilizadas. Consultem o nosso artigo na íntegra e obrigado pela atenção de todos. Prontinho, parabéns, pessoal. Professor Parabéns. Zagallo, quer fazer a sua apresentação? Vamos lá, vou tentar compartilhar aqui um documento. Quer que deixe o cronômetro na tela? Não, você pode me avisar. Eu acho que eu vou fazer o mais rápido possível. Deixa Tá eu bom, só... vou deixar aqui. Pode deixar. Vamos Pronto. seguir o procedimento. Uhum. Bom, primeiro, estou abrindo aqui, vamos ver se rola. Ah, não. Abri a tela errada. Só um minutinho. Compartilhar. Documento. Agora foi. Vocês estão enxergando o slide? Sim, tranquilo. Tá, então, vamos falar rapidamente. A gente foi realocado, eu agradeço a generosidade do evento por conta de uma questão de agenda, Nós estávamos numa sessão de artigos aplicados, mas eu fiquei muito à vontade aqui, porque eu acho que todo mundo aqui está falando de trabalhos aplicados, Então, eu acho que vai conversar de maneira legal com o trabalho dos três colegas que apresentaram e seus coautores. Então, a nossa proposta foi um trabalho desenvolvido numa disciplina, Mudou a tela? Oi? Sim. Sim, mudou. Beleza. Então, é uma disciplina do mestrado profissional em comportamento do consumidor, da ESPM, onde eu sou o docente, e mais 3 estudantes, e que nos reunimos para fazer um trabalho junto a uma instituição, que a instituição escolhida foi o Museu Lazar Segal, um museu que já tem uma trajetória, mais de 50 anos de existência, mas ainda não é muito conhecido até pelos próprios estudantes da SPM, fica em São Paulo, no bairro da Vila Mariana, muito próxima do Museu Lazar Segal. E a ideia era utilizar o conhecimento teórico que vem das teorias à prática, entender o consumo a partir das práticas, para propor iniciativas de melhoria da relação do Museu Lazar Segal com seus públicos. Então, a gente fez um trabalho em parceria. Na verdade, a gente fez para e com a equipe do Museu Lazar Segal. Aqui a gente colocou uns fragmentos de conversas, porque a gente fez uma boa acolhida, conversamos bastante com os gestores, e uma, talvez, característica muito importante desse museu é que ele foi construído onde era a casa do Lazar Segal e sua esposa, Então, ele tem um aspecto meio caseiro, meio acolhedor, que é uma marca que a gente acha que deve ser mantida, mas, por outro lado, ele foi feito com vários puxadinhos, Quer dizer, aquelas casas não foram pensadas para ser museu, Então, ele teve uma série de problemas arquitetônicos que estão sendo sanados agora com uma reforma grande, desde telhado, que entra água nas obras, coisas básicas, até uma questão também de você conseguir preservar o acervo. Então, a biblioteca também especializada em teatro, com um acervo muito legal.
É um museu federal, então recebe verba do governo, mas eles estão sempre atrás de verba e atrás de público, né, para poder tornar o museu mais vivo, né? Então, esse é um princípio desse museu. Foi pensado para ser um museu onde as pessoas não vão só apreciar a arte, mas vão também aprender a fazer arte, né, dialogar com a arte e entendendo a arte como uma prática, né, uma coisa que você pode aprender e não é uma coisa só de pessoas geniais, né? E para fazer essa proposta de ações, né, de relação com os públicos, a gente partiu de alguns conceitos. Então, o primeiro é o conceito da prática, né, como uma prática social. A gente entende, né, a sociedade a partir das práticas, das pessoas fazendo coisas, né, que somos nós, como praticantes, e entendemos o consumo também a partir das práticas, né? Então, a partir de uma prática que a gente vai chamar de prática cultural, né, vai acontecer o consumo da cultura, de objetos, né, desde objetos da lojinha do museu até a relação com o próprio museu, de fazer um curso, né? O museu oferece uma série de cursos de artes plásticas e especialmente de gravura. Então, o primeiro conceito é esse. O segundo conceito também, né, detalhando aí a questão da prática, a gente tem um entendimento que uma prática só existe quando tem algumas dimensões que estão atuando conjuntamente. Então, seriam as dimensões, a questão dos materiais, as competências, né, e os significados, então isso tem que estar articulado. E a relação entre esses elementos forma mais um trio de elementos, né, que seriam procedimentos, engajamentos emocionais, entendimentos cognitivos, para que haja fazeres e dizeres. Então, para nós, as duas coisas são importantes, o que a pessoa faz e o que a pessoa diz. Pessoal, tá com áudio para vocês? Não, tá Professor mudo. Zagallo? Alô? Eu até tirei o fone para ver se era eu. Professor Zagallo, escuta a gente? Ixi, não tem mais ninguém desse artigo aqui, né? Caiu. Eita, caiu. Falcão, eu também não tô te escutando. Você tá falando com a gente? Estava falando. Tá me escutando agora? Teste, Agora teste. sim, Não, mas o tá bem doutor dele baixinho. não tá. Henrique Vicente não tá aí. Ah, como você quer fazer, Falcão? Eu acho que a gente podia avançar para as conversas. Ele Ah, o voltou. Zagallo voltou. Olá, Ih, colegas. Acho que eu foi, caí, né? foi. Voltei. Estão me ouvindo? Sim, Então agora eu vou falar só para não. Porque eu estava aqui, teve alguma queda de energia, mas assim. Então, resumindo agora o final da nossa conversa, é o seguinte: a partir desses conceitos, a gente se aproximou, né, da equipe do Museu Lázaro Segal, conversou com eles sobre quais são os objetivos, né, a médio, curto e longo prazo, e propusemos ações, desde ações bem simples até ações mais complexas, tendo como norte essa ideia, que é uma ideia do fundador do museu, que ele seja um museu vivo, né? A arte seja uma coisa viva, que as pessoas vão lá para fazer arte, para conversar com outras pessoas, para refletir sobre a relação da arte com a sociedade, né? E aí a gente está montando essas dimensões do praticante cultural, né? Que tem que ter alguns aspectos para que seja cada vez um praticante mais plural, mais diversificado de cultura. E então esse é o fim da linha. E o começo são coisas muito básicas, como por exemplo, né, a primeira ação vai ser pegar aqueles papéis que a gente coloca no restaurante, né, embaixo do prato, quando a gente vai comer no restaurante por quilo, essas coisas assim, um restaurante comercial, e colocar lá uma gravura do Lázaro Segal e um QR Code falando, olha, tem um museu, né, aqui do lado né, de vocês, aqui do lado do restaurante, vocês podem visitar, é um museu gratuito, fica aberto na hora do almoço, enfim. Então, desde uma coisa muito simples, né, que é uma comunicação banal e barata, né, e eles já vão fazer agora essa ideia, até esse objetivo mais de médio e longo prazo dessa formação de praticantes culturais. As pessoas, porque lá você tem cinema, você tem curso de gravura, você tem exposição. Então, ele é um lugar de múltiplas práticas. E para terminar,
eu vou tentar fazer uma ponte aqui, porque como eu olho tudo pela teoria das práticas, né, quando vocês ficaram falando, fiquei pensando que praticantes estão envolvidos nos trabalhos, nos 3 primeiros trabalhos. Então, o primeiro, acho que é claramente não, a ideia do praticante contábil, né, e como é que a pessoa que oferece o serviço de contabilidade quer passar confiança nesse serviço, né, e parece que o pessoal mais velho acha que fazer propaganda tira a confiança, né, não aumenta a confiança das pessoas. Depois, o praticante alimentar, né, que isso acho que ficou muito legal, o negócio da planificação. E acho que, de novo, aparece a questão da confiança, né, da fidelização. E o último caso, que é o praticante digital, né, pessoas que se sentem à vontade ou não nesse meio digital. Então, assim, eu tento estabelecer um começo de conversa aí com o pessoal. E obrigado pela atenção. Fechamos as 4 apresentações, então. Olá, professor Ângela, como é que... Roberto. Professor Ricardo, tudo bom contigo? Eu acho que a gente se conhece por causa da nossa publicação lá do JBMKT, né? Você foi uma das pessoas que fez a revista funcionar. Lá no começo, né? Foi sim. Né? A gente já se cruzou nos corredores também da SPM algumas vezes. Agradeço muito pela contribuição. Que isso, fico feliz que você tenha conseguido vir para cá. Ângela, não sei, você quer que eu comece fazendo... Tem um comentário para cada um deles. Você quer começar fazendo comentários? Como é que você quer fazer? Não, Deixa eu pode voltar. começar. Eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que às vezes é legal, né? Tem alguns artigos que não fala exatamente qual que é a origem, né, do artigo. Acho que tem um que é TCC, né? E se os outros dois quiserem falar aí qual que é a origem, o Zagallo já falou que é de disciplina, né? Se os outros dois quiserem falar as origens, e aí depois o Falcão já vai com as suas observações, acho que pode nos dar um pouco de contexto. Legal, bora lá. Posso falar? Por favor. Pode? Pronto, o meu foi TCC. Foi o meu trabalho de conclusão de curso. Concluí ano passado, finalzinho do ano passado. E eu sempre tive essa carinha pelo marketing, né? Mesmo que a contabilidade seja tão dura com a entrada do marketing, tão regulatória com a entrada do marketing, e o estudo sobre o marketing, tanto que quando eu fui construir o TCC, tinham pouquíssimos trabalhos para usar como referência na área de contabilidade especificamente. Então, eu tive que Perfeito. buscar ali referências em outras áreas para a construção do trabalho, mas ainda assim eu não dei o braço a torcer. E eu disse, eu quero fazer o TCC nessa área. Eu quero fazer o TCC na área de marketing contábil e hoje a gente está aqui. Legal. Você pretende seguir estudo, alguma coisa assim, mestrado, ou o que que te trouxe aqui para o SEMEAD? Sim, sim. Inclusive, eu estou participando do processo para o mestrado em administração. Uhum. A próxima etapa é justamente a apresentação do projeto, só que eu decidi fazer uma coisa totalmente diferente no meu projeto, para não me sentir tão confortável assim dentro de, tipo, alongar uma pesquisa que talvez eu possa focar na publicação dessa e já dar início em outra como tese de mestrado, mas pretendo sim, seguir o mestrado na área da administração. Legal. É, quem quer falar agora? O Inácio? Doutora, boa tarde. Oi. Boa tarde a todos presentes. Pois bem, a pesquisa Cliente Fiel se dá, na verdade, por, vamos dizer assim, né, por um acordar para o sistema, porque eu descobri uma cidade aqui no Maranhão, onde existem algumas instituições acadêmicas em que, infelizmente, a cultura pela pesquisa ainda é muito incipiente em relação, até por questões mesmo de investimento, né? Então, eu trabalho aqui na capital e eu estou desenvolvendo esse trabalho diante dos graduandos, né? Tentando selecionar alguns materiais, e alguns dos materiais, além desse, ontem nós tivemos também aqui uma apresentação na área do marketing, no que se deu aí a aprovação. E qual é o intuito? É de tentarmos, né, incutir justamente o processo justamente da pesquisa em relação não somente à questão da prática, né, por conta que
a academia, de certa forma, ela ainda está muito a desejar em relação. E, por conta disso, alguns alunos, por não ter essa cultura, como você pôde ter observado o material, inclusive a aluna não pôde nem participar do respectivo material, você pode observar pela própria análise dos dados, né, que ainda está muito, muito tímida, né, em relação do que poderia ser. Eu já participo já do CMA, de Gema e ENAPAD há algum certo tempo. Tento levar aí para algumas regiões daqui do Maranhão justamente a importância desse grande congresso, né, que é considerado um dos congressos. Já tive aí já no evento em 2019 e outros anos atrás, inclusive, com muito orgulho, e tive essa experiência e estou tentando compartilhar com colegas professores e esses alunos que estão entrando aí nesse processo. Então, a grande dificuldade, de fato, é a cultura. Eles têm o interesse pela pesquisa, mas não sabem qual caminho trilhar, né? Então, e além disso, a questão da importância da própria pesquisa para esses pequenos, médios, né, empresários na região, em que trabalham a questão por trabalhar, mas não dentro de um processo atrelado à ciência, trazendo, de repente, aí, vamos dizer, uma empresa que trabalha na área de logística, mas faz a logística, mas não traz, de fato, a ciência como deveria ser, o marketing em relação, onde tem suas nuances, e, enfim, tudo que poderia atrelar ainda mais um desenvolvimento. Então, essa pesquisa é fruto de um trabalho ainda recente, ainda bem tímido, e que nós tivemos aí a oportunidade, né, de ser aprovada aí no CMEAD para que eu possa estar trazendo aí de repente aí para dentro da academia aí esse valor e seja compartilhado, né? A proposta é essa em relação ao processo acadêmico, mas também dentro de uma contribuição do empreendedorismo, dentro do marketing em si, que é no que se faz valer. Perfeito. Muito obrigada. Essa é a ideia. Guilherme. Guilherme? Tô aqui. Vocês me ouvem? Sim. Também receoso da internet, onde eu tô tão dilúvio. Aqui também. É geral. Bom, Você tá onde, por curiosidade? eu tô na Água Branca. Aí eu tô no Rio de Janeiro, aqui também tá um dilúvio. Aqui A tá o dia inteiro melhor, dilúvio. a melhor compra que eu já fiz, pessoal, foi no ano passado, quando a gente comprou um no break. Aí o no break fica com modem e o computador tem a sua própria bateria, né? Então, se a internet se a luz só pisca, a internet segue. Então, para dar aula, para mim, isso é essencial. Tá muito bom. Fundamentalmente, a gente acaba ficando dependente Valeu. da tecnologia. Vamos Bom, lá. o nosso trabalho publicado eu e pelo professor Márcio, que está aqui na sala também. O professor Márcio foi meu orientador de doutorado. Então, esse artigo ele é resultado ele é fruto da minha tese de doutorado. E a gente buscou trabalhar, né, entender um pouco algo que começasse a fechar um pouco os estudos do Omnichannel, né? Antes desse artigo, a gente já tinha publicado um ano passado também no CMEAD, foi publicado no Journal International, que a gente fez uma grande revisão bibliográfica sobre as pesquisas em Omnichannel, e aí a gente inferiu, né, um grande número de pesquisas, mas muito esporádicas, muito fragmentadas, né, e principalmente, assim, uma quantidade esmagadora focado na logística do Omnichannel. Isso é maçante, qualquer estudo que a gente vai fazer de Omnichannel prevalece o estudo logístico. E aí, para fazer o doutorado, veio esse questionamento, né? E as pessoas em relação ao Omnichannel? Não é tudo, porque é lindo falar, é lindo fazer que ele acontece, que, nossa, múltiplas plataformas para você comprar, dialogar, interagir. Mas e as pessoas? Por que que as pessoas às vezes têm uma resistência, né? E como que a gente pode discutir essa resistência? E aí veio a ideia de usar a teoria do risco percebido de Bauman, né? E suas na verdade, Bauman tem 6 dimensões e estudos mais recentes trazem uma sétima dimensão, que é o vazamento de dados de cartão na compra online, que a gente acabou acrescentando no nosso estudo, né? Então, ao longo das pesquisas, ao longo dos nossos estudos aí, a gente começou a entender essa visão do consumidor. Inclusive, uma das limitações do nosso estudo, como eu apontei,
É a necessidade agora de entender esse risco e o benefício a partir da visão do varejista. Concordo que a gente tem outras questões para levantar nesse ponto, né? Tenho meu colega Gabriel aqui, contador, além de administrador, eu também sou contador, então a gente pensar a tributação de devolução, a reinserção disso no estoque quando você compra na internet, põe em loja. Ok, nós temos um mundo para pesquisar em Omnichannel ainda, mas a gente quis entender do ponto de vista do consumidor. Quem é esse consumidor e por que que ele tem tanto medo? E aí, num conceito muito amplo que para a gente foi muito interessante no estudo, é poder inferir que as pessoas não têm tanto medo do risco, elas se apegam mais ao benefício, tá? É como se o benefício tivesse um peso maior na balança do que o risco. Então, os benefícios eles precisam ser mais destacados da compra no processo de compra omnichannel do que efetivamente tentar mitigar riscos. Não estamos dizendo, né? Então deixam os riscos acontecerem, que está ali ninguém vai perceber. Mas o risco ele é muito mais fácil de passar despercebido pelo consumidor do que o benefício em si, né? E aí algo, claro, que não está cientificamente comprovado, mas depois que a gente que passa o calor da defesa, você começa a entender a sua pesquisa com a realidade, e aí a gente começa até a levantar que talvez seja por isso que tantos sites falsos, tantos golpes acontecem, né? Porque a pessoa vê lá um produto na internet que custa metade do preço que ela está acostumada a ver, ela, poxa, tá na internet, tem um site legal, é um site bem montado e eu vou comprar. Então, se torna até mais interessante o estudo para a gente começar a ver que ele está aí na realidade, né? Agora a gente trouxe uma comprovação científica que é algo que já acontecia. E aí, a partir de agora, não a partir de agora, tão agora, né? Talvez um futurozinho, vamos descansar um pouquinho, a gente pensar num pós-doc para investigar desse lado varejista, esse lado, né? Como os varejistas enxergam o Omnichannel, quais são os riscos para eles, quais são os benefícios. Mas quando a gente fala em Omnichannel, por mais que a gente está falando, né, 2011, então a gente está falando aí de, vamos fazer agora 14 anos, acho que para o mundo da gestão, quando o Rigby deu os primeiros passos no Omnichannel, é um tema ainda muito recente. É muita coisa a ser explorada ainda para a gente poder afunilar essa discussão. E como junta várias coisas que eu adoro, tecnologia, consumo, comportamento de consumo e marketing, vamos prosseguir nos aprofundamentos disso aí, contribuindo para melhorar a estratégia. Obrigada, pessoal. Acho que agora é passar a palavra para o Falcão aí, né? Fazer suas considerações. Depois acho que o Zagalo, né? Que temos praticamente dois moderadores aqui. Pois Ah, é. sei. A ideia é bater um papo mesmo, né? A ideia é tentar contribuir de alguma forma. Acho que fazer ciência, a gente não pode ter essa arrogância de que eu sou dono da razão, qualquer coisa. Então é sempre bom ver os múltiplos pontos de vista. Eu fiz algumas anotações breves aqui, pessoal. Serei muito breve, até porque eu vou pedir desculpas. Eu preciso sair em 20 minutos, que eu tenho que correr para a faculdade, rezar para não ter que pegar um bote aí para chegar na faculdade para dar aula ainda. Vou seguir a ordem aqui. Gabriel, falando um pouquinho do teu trabalho. Parabéns pelo esforço. É muito legal a gente ver um aluno de graduação conseguindo organizar ideias, escrever. Isso com certeza é um grande desafio. Eu acho que você tem um material bem legal, mesmo que o teu projeto de dissertação não siga nessa linha, eu tentaria submeter para alguma revista. Eu só, minha sugestão, eu faria duas questões aqui que me chamam a atenção. Eu, particularmente, eu não gosto, é algo pessoal, quando eu vejo marketing financeiro, marketing contábil, marketing não sei o quê. É marketing aplicado, né? Então, marketing aplicado a escritórios de contabilidade, marketing aplicado a empresas de contabilidade. E aí, se você, de alguma forma, quiser até ganhar alguma notoriedade, você pode desenvolver um pouco mais. Eu acho que a figura um é o coração do seu trabalho. E, de repente, tentar especializar marketing aplicado a grandes escritórios de contabilidade, a pequenos, ou escritórios focados, sei lá, no setor de beleza, né? Até porque cada vez mais escritório de contabilidade também tem que ter uma vertente ali com o mundo jurídico, né? Cada vez mais legislação regulamentando algumas áreas. Isso pode te ajudar a fazer palestra, dar treinamento no futuro. Então, acho que a primeira coisa é trabalhar melhor essa figura um, talvez se especializar e não falar em, acho que marketing contábil. Eu acho que isso pode perder um pouquinho de relevância. E uma outra coisa, né, como você destacou ali que as diferentes gerações enxergam de diferentes formas a divulgação, a captação, eu acho que faltou entrar talvez em como é que as pessoas acham o escritório.
via de regra, eu sempre que precisei de um escritório ou de contabilidade ou de advocacia, eu parti da minha rede de relacionamentos, da minha rede de contato, né? Então, a importância do networking nessa área, a importância do relacionamento. Não adianta você ser um bom contabilista, você tem que ser um cara que consegue criar esses relacionamentos sólidos, né? E atender da melhor forma seus clientes. Então, acho que fazendo isso, você pode ter um material legal aí, não só para publicar, mas eventualmente até para ganhar notoriedade, né? Como um especialista na área, e aí devagarzinho você vai construindo o teu nome. Então, É, posso só comentar uma coisinha claro, bem rapidinho? claro. É, realmente foi na época da defesa do meu TCC, foi uma coisa que foi pontuada, porque no tratamento das entrevistas e nas transcrições das entrevistas, houveram muitos pontos que tocaram justamente o que você falou agora, porque o pessoal, as pessoas das gerações Y não, geração X, perdão, que estão há mais tempo no mercado, que já tem ali as idades entre 50 e 60 anos, eles pontuam muito forte, e eles pontuaram muito forte a questão de que eles preferem utilizar essa questão do network e da indicação no lugar de ferramentas de estratégias de marketing estruturadas. Não que a indicação não seja uma ferramenta de prospecção, ela é. Só que hoje em dia, eu creio que elas, assim, do meu ponto de vista, né, ela se perde um pouco nessa infinidade de ferramentas de marketing que a gente tem. Só que quando eu fui realizar essas entrevistas, eu percebi que ela não está tão perdida assim. Ela ainda Uhum, é muito utilizada em escritórios de pequeno e médio porte. claro. Né? E quem está começando também, é uma forma de Quem você está ganhar alguma começando, sim. visibilidade, né? Então, o problema é que você, nesse universo do digital, você vai ser só mais um quando você está começando. Então, até você criar um diferencial, né, evidenciar qual que é a sua proposta de valor, sem ficar só concorrendo por preço, isso é um desafio, né? Sim, Então, sim, com certeza. mas legal, legal. Boa sorte aí, muito sucesso na Obrigado, muito obrigado empreitada pelas acadêmica. contribuições. Muito É isso. obrigado pelas contribuições. Isso. E de verdade, serve para todos. Estou sempre à disposição, né? Depois, se eu ponho meu e-mail aqui no chat, fiquem à vontade para me escrever. É sempre um prazer poder tentar contribuir. A ideia é essa. Vamos lá, seu Inácio, meu caro, parabéns pelo trabalho. Acho que você até já conversou com meu colega Marcelo Curti em algum momento. Espero que, se sim, ele tenha dado alguma contribuição. Ah, duas sugestões também. Primeiro, eu acho que o seu trabalho pode se enquadrar mais como um estudo de caso do que como um estudo quantitativo. Aí você precisaria só justificar a sua unidade de análise, por que da escolha dela, como trabalhá-la. E aí, se você, independente do viés, mas especialmente se você for para um estudo de caso, o que eu senti falta é de você trazer mais punch, ser mais porreta ali. Por que estudar Timbiras? Qual a relevância da peculiaridade de uma região que não é estudada, né, que foge do eixo Rio-São Paulo, talvez Minas Gerais, né, foge das grandes capitais? Então, trazer essa importância da gente entender as nuances desse país gigantesco e maravilhoso que é o Brasil. Eu acho que isso pode ajudar a vender muito o seu trabalho, porque senão muita gente vai torcer o nariz, falar, fala só de uma cidade pequena lá, de um estado que está, né, longe aqui do eixo acadêmico mais forte, e aí de repente você toma uns nãos desnecessariamente aí. Então, é uma forma de repente de vender melhor o porquê da escolha. E uma outra questão, que eu destaco aqui, eu acho que a gente precisa pensar, independente do tamanho do município que você pegar, independente da geografia que você pegar, eu acho que quando a gente está falando de alguns tipos de negócio, como por exemplo panificadoras, a questão proximidade é essencial. Eu, por exemplo, eu moro aqui na Zona Sul de São Paulo, eu posso ter uma padaria que eu sou apaixonado na Zona Norte, porque ela tem qualidade, porque ela tem atendimento, porque ela é bonita, eu não vou até lá. No dia a dia eu vou comprar pão, mesmo não estando totalmente satisfeito da padaria que está aqui mais pertinho. Então, a proximidade para esse tipo de negócio local, né, é um negócio local, ele é relevante. Então, acho que ele deveria entrar aí nesse contexto de análise que vocês estão montando. E, enfim, duas sugestões aí. E, óbvio, tanto para você quanto para o Gabriel, devagarzinho também trazer uma literatura mais específica, mais pertinente, né? Na graduação a gente usa muito Kotler e outros mais genéricos, mas acho que dá para dar uma aprofundada. E parabéns pelo seu empenho. Gostei muito do que você falou de levar essa cultura de pesquisa. Eu acho que falta mais isso para esse país. E se aqui em São Paulo falta, eu imagino para as outras regiões. Então, te desejo também toda a sorte aí para avançar. Ah, e o último comentário aqui com relação ao trabalho do Gabriel, desculpa, do Guilherme. Guilherme, vi que você tem uma publicação a parabéns, né? Esse trabalho certamente Obrigado.
não é simples de fazer. Eu só tomaria alguns cuidados que, lendo o seu trabalho, por mais que do SEMEAD, né, você até colocou lá no momento, né, tem as limitações de espaço, mas algumas questões me saltaram aos olhos. Primeiro, o que eu sinto na literatura de modo geral, isso é até um problema quando eu vou dar aula, é uma certa confusão entre o que é omnichannel, o que é jornada digital e o que é ser multicanal. Eu acho que faltou talvez um pouco. Eu ser multicanal não significa que eu sou omnichannel, né? Eu oferecer uma jornada digital não necessariamente diz que eu sou uma empresa omnichannel. Então a questão da integração está muito por trás disso, né? Integração de dados, integração de estoques, integração de programas de fidelidade, assim por diante. E esse é um dos grandes desafios. Você falou que quer ir para a área prática. Se você pegar especialmente redes que são de franquia, você falou da questão fiscal, de você receber um produto. Pô, o cara comprou de uma outro CNPJ, de uma empresa que não tem nada a ver com a minha, é o mesmo nome, mas não tem nada a ver com o sócio, e ele vai vir na minha loja para trocar, né? Como é que a gente faz toda essa conciliação, toda essa questão? Outra, você é meu cliente, eu te captei, eu tenho todos os teus dados. Eu vou fornecer os seus dados para o meu amiguinho de rede, que no fundo é meu concorrente, né? Então, como é que fica essa questão de compartilhamento de dados, de estoques? Então, acho que é algo para se pensar. Esse ponto 1. Ponto 2, o que eu senti um pouco de falta, pelo que eu vi do seu questionário, mas acaba faltando um pouco mais de espaço ali para discutir, do jeito que você montou, me pareceu que a pergunta poderia ser algo do tipo: cliente, se você puder primeiro ir numa loja física, ver o produto, tocar no produto, sentir o produto, você se sente mais confortável em comprar na loja virtual? Independente de ser a mesma rede, né? Então, se você está querendo analisar realmente essa questão da confiança a partir de a loja A tem loja física, vou lá e depois eu compro na mesma loja A, só que no virtual, eu acho que talvez algumas questões precisariam ser revistas. E dentro disso, uma outra questão. Uma coisa é eu nunca ter comprado de Amazon, e aí eu vou comprar pela primeira vez. Já ouvi falar de Amazon. Outra coisa é eu ir comprar na loja do Falcão, que eu nunca ouvi falar. Como é que pode eventualmente variar essa questão da minha confiança, essa questão do risco percebido de uma rede ou de um varejista extremamente consolidado e conhecido versus de um varejista que é totalmente desconhecido? E, enfim, eu acho que com isso dá para melhorar o seu modelo, né? Ele tá bastante simples, tem Ok, espaço para a gente obrigado. crescer, tá? E eu só tomaria cuidado, eu acho que a sua amostra está com um viés muito grande, né? Basicamente, o povo pós-graduado acima de 41 e que ganha mais de 6 mil reais. Então, talvez ou focar nisso ou ampliar realmente a amostra para não cair nesse viés desse perfil. Mas, enfim, provocações aqui, né, para fomentar ideias e tentar trabalhar mais em cima. É isso. Ah, Zagalo, eu não tive tempo de Obrigado, ver viu, o seu Roberto? artigo com calma. Que isso, prazer. Mas gostei muito do que você apresentou. Eu acho muito legal quando a gente traz essa questão aplicada mesmo, de como que a gente pode ser útil no dia a dia, não só ficar no conceito, ainda mais de um museu, trazer mais cultura, trazer mais arte para a vida. Eu acho que é muito relevante o teu trabalho. Só não consigo fazer contribuições mais relevantes aí nesse momento. Te peço desculpas. Não, tranquilo. E eu estou preocupado com o seu trajeto até a faculdade. Então, se você É, quiser ir embora, vai feliz. E então, a única coisa, Falcão, só um comentário, talvez nosso desafio, que é sempre, é como converter esse trabalho em algo publicável, né? Como artigo tecnológico mesmo, né? Em alguns journals que aceitam esse tipo de artigo a gente sempre recebe o comentário de que está faltando, tem que ter uma inserção maior da questão teórica, né? Então, é uma tentativa de distribuir a teoria ao longo do trabalho, né? Então, se depois, com calma, se tiver alguma sugestão nesse sentido, é bem-vinda, porque acho que é isso, né? O nosso desafio agora a gente conseguiu chegar no museu, a gente vai continuar o trabalho, né? Agora vai ter a disciplina de novo no ano que vem. Então, vai ter uma segunda turma, continuando a partir de onde essa turma parou. Então, é um trabalho que vai ganhar fôlego prático, né? E aí, agora, como você e eu, a gente tem que também publicar dos nossos programas, então assim, faz parte da manutenção do emprego, vamos dizer assim, né? Então acho que exatamente. o desafio é aonde a gente vai conseguir publicar isso, mas eu acho que tem alguns caminhos aí, pelo menos acho que cada vez mais as revistas estão abrindo um pouco espaço para artigo tecnológico. Então, Pois é, devagar demais, mas tá evoluindo, graças a Deus, né? difícil Analisando. porque o mestrado profissional a gente faz em 25 anos, né? Então, Então, você vê como a coisa está lenta. pois é, pois é. Não, e agora finalmente estão olhando realmente essa questão de impacto, né? Qual que é a relevância do seu trabalho. Então, devagarzinho a gente vai ampliando horizontes aí, felizmente. Obrigado, bom revê-lo aqui.
Idem, idem. Pessoal, eu realmente vou pedir desculpa para vocês precisar sair mais cedo. Ângela, espero que você consiga tocar bem aí. Ela já fez a gentileza de colocar meu e-mail ali, fico à vontade para me escrever. Pessoal, a Ângela também colocou o link. Por favor, façam a avaliação da sessão. Isso é muito importante para o SEMEAD como evento como um todo. Parabéns de novo para todos vocês. Prazer vê-los. Prazer conhecer quem eu ainda não conhecia. E peço desculpas, realmente eu preciso correr, porque senão eu não chego para dar aula hoje. Tá? Falou. Tchau, tchau, Obrigada, gente. Atenção Falcão. para vocês. Tchau, Tchau, tchau. Roberto. tchau. Tchau. Zagalo quer fazer algum. Realmente, acho que nós não vamos conseguir contribuir tanto para o seu artigo, infelizmente, mas se quiser fazer comentários para os demais, eu acho que fique à vontade. Eu posso fazer. Na verdade, são algumas curiosidades aí, né? E talvez tentando estabelecer algumas pontes também, né? Então, quando a gente está falando do Omnichannel, né, e você tem muita razão nessa questão que você falou que faltam estudos sobre Omnichannel e consumidores e consumidoras. Porque a gente fez uma entrevista com um profissional de mercado da Riachuelo na revista da SPM, já fazem uns 3 ou 4 anos, e durante muito tempo ele colocou um esqueminha na entrevista, então não era um artigo, era uma entrevista com um profissional, e o esqueminha que ele colocou, ele foi usado por muitos artigos por falta de referência. Então ele foi citado, né, uma entrevista né, que ele conseguiu configurar isso que o Roberto falou, que é o Omnichannel tem que fazer quase que fazer um milagre, né, que é você passar por todos os canais e a sua história está sempre sendo contada a partir daquele momento, né? Você já todos os canais estão sabendo da jornada do consumidor ou da consumidora, né? E não tem nenhum atrito. Isso é o sonho, Omnichannel, e isso é difícil de conseguir, né? Mas eu acho que é uma ótima meta, imaginando que cada vez mais a gente vai ter pessoas nesse universo. Aí eu fiquei tentando ligar para a questão das gerações, né, porque me parece que a geração Z, né, que aí falando um pouco também do Gabriel, e você pode complementar, Gabriel, ela não está muito preocupada com riscos, não, ela é mais à vontade na internet, ela está lá fazendo as coisas, e, né, se vazar, vazou, tal. E na outra ponta, né, e aí então ela confiaria assim, em qualquer canal que ela achar que foi indicado por algum colega, alguma coisa, então entre boca a boca, né? E na outra ponta tem a turma da geração X que torce o nariz tanto para o digital quanto para o marketing, né? Porque parece que o marketing para contador é que nem marketing para psicólogo, né? É quase um crime, né? Então, assim, não, eu não faço marketing, eu sou um cara, eu sou um contador, não vou me corromper com essas ferramentas de marketing, né? E aí, para onde eles vão? Eles vão para o boca a boca, né? Que é a construção da reputação, que sempre foi assim, historicamente, né? A indicação. Mas parece que uma coisa pode conversar com a outra, né? Quer dizer, o digital pode ser uma ótima ferramenta de construção de network também, né? Então, eu fiquei pensando nisso, se vocês quiserem falar um pouco. E o trabalho do Inácio, que é muito legal, eu acho que é uma coisa que é fundamental. Você estava falando da fidelização, né? Na minha cabeça, a gente se fideliza mais com pessoas do que com empresas, né? Então, se você gosta muito, tudo bem, você gosta do produto, mas às vezes você tem que ser fiel ao dono da padaria, a um cara que você gosta, né? Uma pessoa que é simpática. Então, eu acho que se a gente focar a confiança nas pessoas, né? E tanto faz qual a cidade do mundo vai ser, pode ser Timbira, pode ser Nova York, né? Não tem essa comparação de cidade grande e cidade pequena, são pessoas que confiam em pessoas, né? E tomam decisões por questões muito, às vezes, aparentemente pequenas, né? Que nem ele falou da proximidade, eu me enxerguei exatamente assim, tem padarias muito melhores, longe da minha casa, e eu cotidianamente compro numa padaria que eu considero razoável, né? Então, para o dia a dia, ela é a minha padaria do dia a dia. E quando eu tenho tempo, eu vou comprar, né, na padaria que eu acho mais sofisticada e eventualmente mais cara também. Então, de repente, se vocês quiserem falar um pouquinho, porque eu acho que tem uma conjunção aí, né? A questão da confiança aparece nos 3 casos, a boca aparece nos 3 casos, né? E esse medo, ou esse receio, ou esse pudor, né, em relação ao digital, em relação ao marketing, né? Por incrível que pareça, ainda existe essa sensação de você, indo para o marketing, você suja as mãos, né? Você deixa de ser um profissional puro. Não sei se isso apareceu, Gabriel, na conversa com os contadores, mas enfim, aí eu queria ver um pouquinho vocês. Mas era só isso que eu queria comentar. No meu caso, apareceu bastante. A minha orientadora, ela até teve que dar um puxãozinho na minha orelha, porque eu sou muito oposto, eu sou muito contra a essa criminalização do marketing na contabilidade. Eu acho que a própria forma como o conselho divulga os parâmetros, é tudo muito assombroso, é tudo muito assustador. E eu sou totalmente contra isso, eu sou totalmente contra, tanto que eu meti a cabeça para estudar realmente até onde vai essa percepção.
Mas, ó, demais, tipo, eventos regionais aqui mesmo, a gente percebe que todas as palestras relacionadas a marketing, como é que eu dizer? Marketing aplicado na contabilidade, não marketing contábil. Não, Marketing essa aplicado. é uma ótima sacada, viu? Segue nesse marketing aplicado. E já diminui o preconceito. Você não está Uhum. contaminando a contabilidade, né? É marketing aplicado à contabilidade. É A legal isso. contabilidade, é. E todas as palestras com relação a isso são muito penalizadoras, tipo, o principal ponto tocado durante a palestra é o que vai acontecer com você se você ultrapassar essa regra. Não como você pode ampliar sua cartela de clientes e, ao mesmo tempo, seguir os parâmetros delimitados pela NBC, né, que é a regra que rege o marketing na contabilidade. Então, é tudo muito assim, ó, isso aqui você não pode fazer, mas não, ó, você pode fazer isso aqui desde que você respeite certo limite. Bacana. Muito bom. Prossiga na sua batalha. Vai dar certo. Todo dia aqui, ó, suando. Eu acho interessante como a importância da natureza do produto, né? Às vezes a gente fica, nós, né, da área acadêmica, a gente fica tão focado na teoria e na generalização da teoria, e às vezes também a especificação, como o caso da cultura e do museu. Na minha sessão de hoje de manhã, a gente teve um estudo sobre o que tipos de conteúdos digitais traziam maior engajamento dentro de um contexto de produtos culturais, digamos assim, né? Museu, institutos, enfim. Aí foi, se quiser até te passo depois desse trabalho, ô Zagalo, mas chegaram à conclusão de que a categoria incentivo, né? Ah, desconto, essas coisas, enquanto que em tudo quanto é outro setor, né, é um dos que mais gera engajamento, no setor da cultura não foi o mais relevante. Então, essa questão da natureza do produto eu acho super interessante. Ao mesmo tempo, além da natureza do produto, o tamanho da organização, caso aí, né, do trabalho do Inácio, eu acho que o tamanho da organização e a relação que o ser humano tem com o tipo de organização, padaria por natureza é uma relação mais próxima, mais pessoal, mais de bairro. Então, o comportamento de fidelidade dentro de padaria vai ser diferente de dentro de Centauro, de C&A, de Renner, etc, né? Então, acho que ligando a natureza do produto com o tamanho da organização, com a forma que culturalmente é percebido o produto na sociedade, acho que faz super diferença. O que já entra aí, né, na questão da omnicanalidade, que quando a gente tem essas grandes redes, como o Falcão falou, né, às vezes os próprios canais concorrendo entre si. Então, do ponto de vista de gestão, acho que isso é super interessante. Então, tem que ver tanto para a natureza do produto, quanto para o tamanho, quanto para a forma que foi aumentando, né? Se é por franquia, se é por, enfim, pelo que for. Então, eu acho que fizeram uma congruência legal, né? Foi um retalho aqui que a gente fez dentro da sessão, mas eu fiquei contente que deu para dar uma juntada aí. Mais comentários, pessoal? E eu vi o Inácio lá. Fala para nós, Inácio, como é que é essa história aí do... Você acha que é boca a boca, é pessoal mesmo, ou tem outros fatores? Olha, vamos lá. A ideia, a princípio, como já foi sinalizada, de escolher, na verdade, a cidade de Timbiras, né? Foi justamente por essa questão do que eu percebi, o número de alunos que se dirigia para uma cidade maior como Codó, né? Para buscar formação acadêmica. E, a inquietação aí ficou da seguinte forma: como é que esses alunos eles conseguiam fazer as pesquisas em Timbiras, né? E, por exemplo, a questão da pesquisa em si, se a cidade, na verdade, ela não tinha aquela cultura, né? Tinha aquele trabalho, na verdade, do empreendedorismo e toda aquela conjuntura do marketing envolvido, claro. Se praticava, sem saber, na verdade, o que estava praticando. E o que, na verdade,
o que despertava neles em relação, por exemplo, o conhecimento do marketing tradicional, o marketing hoje já digital, com o uso aí do Instagram e outros pontos mais que são fundamentais justamente para esse poder da comunicação. E a questão a princípio do processo foi de entender como eles estavam desenvolvendo isso aí, como é que eles fariam, estavam desenvolvendo essa situação da questão de se reter o cliente, né, na verdade, de fidelizar esse cliente, ou se o simples fato do trabalho, vamos dizer, sem o uso do marketing mesmo e do simples fato do desejo de se comer pão mesmo, se vender o produto, mas não sei se estou tentando fazer entender, se havia algo mais para que não ficasse somente naquela questão de eu compro pão, eu compro qualquer produto na padaria, por simples fato de ser uma padaria e porque, como já foi dito aqui, dessa aproximação que já há, né, dessa cultura de se dirigir até uma padaria e tal. Mas assim, o que é feito para melhorar, para fidelizar esse cliente? Há alguma estratégia de fidelização? O proprietário, o gestor, ele tem esse conhecimento pelo marketing? Então, foi essa a nossa a princípio, né, nosso desejo em relação aí para levar a questão do cliente fiel. Tá? O município é um município muito pequeno, né, onde ele foi desmembrado há pouco tempo dessa outra cidade de Codó, que é lá, e que tem aqui no Maranhão, a cidade de Codó, com só 85 a 90 mil habitantes, e ainda está em desenvolvimento, em que há universidades, por exemplo, lá, como a Federal, que o número de professores, por exemplo, assim como a estadual, ainda não tem um corpo fechado de professores efetivo. Agora que se está fazendo concurso, é só para você ter mais ou menos uma ideia de como está ainda o processo. Sim. Então, a gente que já tem um certo conhecimento, ainda que pequeno, e tenta contribuir, mas a gente verifica que, de fato, a deficiência é muito grande, principalmente nesse processo do empresarial, né? Do processo organizacional em si, né? De você desenvolver todo um trabalho, mas trabalhar, mas sem saber que o interessante seria trazer a ciência, trazer pesquisadores, fazer isso que está sendo feito aqui, para voltar com o material para poder mostrar, olha aqui a contribuição que foi dada, vamos tentar mudar, tentar trazer mais, e é isso, levar para esse, enquanto contribuição para esses empresários em relação, né, que ainda desconhece muito, enfim. Mas você está fazendo um trabalho excelente, né? Vocês, quer dizer, né, estudando, porque se você parar para pensar, no meu caso, eu estou numa escola de elite, na Vila Mariana, São Paulo, etc. Eles não conheciam esse museu que a gente começou a trabalhar junto, né? Então, assim, eles foram, meio que descobriram uma coisa do entorno que estava ali, mas eles não tinham noção daquilo, né? E esse pessoal do museu está em São Paulo, tem 50 anos de existência e também nunca usou ferramenta de marketing de maneira adequada, né? Então, assim, acho que essa junção é importante. Não importa qual o tamanho da empresa, o tamanho da cidade, é você fazer isso, né? A ciência virando, né, a contribuição para o local, né? Então, acho que isso é, na minha percepção, talvez seja o mais importante, porque a gente não, talvez até para a vida, né? A gente não tem assim, a nossa contribuição para a humanidade, ela vai ser pequena, mas assim, é no pequeno que a gente faz coisas legais, né? Que a gente tem orgulho e tal. Então, eu acho que você conseguiu uma coisa fantástica, quer dizer, talvez seja um olhar, né? O que a gente tem aqui na nossa cidade que seria muito beneficiado pelo que a gente está estudando, né? E é algo que você começou a fazer com padaria, mas dá para fazer com várias outras, né? Porque a cidade também tem a sua cultura própria, né? Tem algum tipo de cultura que pode ser colocada num circuito maior de produção e consumo, enfim. Eu acho que está perfeito, não vejo nada de pequeno. Eu acho que é no pequeno que a gente faz as grandes coisas, né? Então, achei Obrigado. muito legal. Pessoal, Pode eu vou pedir ser. licença para me Não, vai retirar não, também, mas que você vai eu ficar tô. aqui agora até o final. Você tem que Que é batalhar. isso, eu tô no trabalho, vou perder a rota para ir para casa. Você já Alguém tem que respondeu a trabalhar. pesquisa, Gabriel? Já respondi. Perfeito. Ah, tem que fazer a pesquisa. Eu vou clicar aqui também para não esquecer. Está no chat? O... Tá no chat. Zagalo, eu mandei também o artigo de hoje de manhã Ah, sobre o que setor legal. cultural.
ver se consegue Obrigado. baixar aí também. Não, mas então acho que vamos finalizando por aqui, então, pessoal. Eita, eu vou sair, vou forçar vocês a finalizar a sessão, meu Deus. Pode ir, Gabriel, tá liberado. Muito obrigado a todos pelas contribuições, Prazer em professor conhecê-lo. Zagalo, Boa sorte professora nos estudos. Ângela. Tchau, tchau. Muito obrigado, até a próxima. Consegui baixar o arquivo, deixa eu só entrar Falou. no link aqui para fazer a pesquisa. Então é isso. É, Não, muito tá joia. obrigada, Eu só Inácio. já entrei aqui na Sinto muito, avaliação. Zagalo, que foi alocado de última hora aqui, né? Não, mas foi bom. Foi bom conhecer você e ver. Para mim, o importante é sair aprendendo coisas novas. E depois eu atormento vocês para quando a gente começar a avançar, vocês ajudam a gente a continuar mais para frente. Mas Perfeito. obrigado, Espero que seja obrigado. útil aí o artigo da colega e, bom, Não, já muito ajudou pra prazer caramba. vê-lo Prazer. Inácio. novamente aí e a gente se encontra pela SPM. Tchau, Inácio, até a próxima. Agradecer, professor. Obrigado pelas considerações, professor Zagalo. Muito obrigado, é satisfação em conhecê-lo. E fica aí o meu abraço aí, professor Falcão, aí, que não deu para me despedir, porque Aham. ele estava com uma certa correria, e ele já pulou para lá. Mas aí o professor E- Zagalo aí fez a. Obrigado. Satisfação. obrigada pela Valeu. moderação extra aí, Zagalo. Foi Um fenomenal. abraço. Muito obrigada. Até Falou, tchau, mais, tchau. pessoal. Boa noite. Tchau.